Fala, Tegrano! É com muita satisfação que a gente está começando o nosso PID número 23, para inspirar sua semana número 23. Esse projeto que nasceu de forma despretensiosa e tem o objetivo único de levar uma inspiração para começar a sua semana. O objetivo aqui não é falar de trabalho necessariamente, ou falar de vida pessoal ou de espiritualidade. É de falar de alguma coisa que quando você ouve, você fala, poxa, realmente, eu extrapolo a questão simplesmente da relação e penso de uma forma mais transcendental. Então a ideia é trazer essa informação. E hoje vai ser bem provocativo. Eu trago aqui para a gente aqui o seguinte tema: qual é o meu legado? Você já parou para pensar qual é o seu legado? Aí, para a gente começar nossa conversa aqui, pensar um pouquinho a respeito, imagine que hoje é o dia que você faleceu. Você morreu hoje. E nesse momento, estão lendo a carta da sua vida, contando a sua história. Então, aqui jaz William Pollis, que morre aos X anos de idade e que tinha como características mais marcantes o sorriso, a alegria, a seriedade, a estratégia, e deixou aqui como legado projetos A, B e C que beneficiam tais pessoas, ou criou um patrimônio milionário. Então, imagine que hoje é a leitura da carta referente à sua vida, porque hoje é o dia que você morreu. O nome dessa carta é a carta fúnebre. Então, o primeiro exercício que eu quero propor aqui é parar, gastar pelo menos ali uns 10, 15 minutos e escrever essa carta. Que história você gostaria de ouvir sobre a sua vida? E a partir dessa carta, você pode ir renovando ela de tempos em tempos. E essa carta faz você pensar qual a história que você está querendo que seja contada e comparar com a história que está sendo criada. E para a gente começar a pensar um pouquinho sobre se eu estou no caminho certo para o final feliz dessa carta, para que a história contada seja aquela que eu realmente gosto, existe um conceito chamado Ikigai, que em japonês significa uma razão para viver. Que ele é uma intersecção entre você fazer aquilo que você ama, aquilo que você faz o mundo realmente precisa, aquilo que você faz tem gente disposto a pagar por aquilo e você manda muito bem. Se você consegue pegar o conjunto, a intersecção dessas quatro coisas, você tem o Ikigai, que é o seu propósito. E é importante entender que o Ikigai, o propósito, ele parte do princípio de você se autoconhecer. Então, uma coisa são aquilo que eu faço, né? O famoso, antigamente chamava de chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Comportamentos. Então, aqui é o que a gente normalmente emprega no trabalho da gente. Então, eu conheço sobre tal informação, tenho habilidades A, B e C e tenho esse comportamento. Mas se eu começo a mergulhar em mim, eu começo a questionar quais são as minhas intenções de acordo com a atitude que eu tenho e como está sendo empregado as minhas vocações, inteligências que eu tenho, talentos e dons. Cada um desses temas aqui a gente vai adentrar eles nos próximos PIs aí. Então, eu tenho uma carta que conta a minha história, gostaria que fosse contada. Para isso, eu preciso encontrar os itens que na intersecção dão o meu propósito. E para eu começar a criar esse propósito, eu preciso me conhecer, portanto, mergulhar ali na minha ilha de competências. Bom, se eu estou buscando somente fazer coisas que me tragam prazer e felicidade, eu estou buscando basicamente focar em coisas para mim. Então, normalmente tem a ver muito com status, carreira, patrimônio, material, né? E isso é o normal que a gente vê por aí. Mas difícil mesmo, é isso que realmente é o processo aqui para inspirar, é que se eu tenho uma vida de significado, eu estou focando no outro. O outer significa o outro. Então, aquilo que eu faço é beneficiado para tornar a vida do outro melhor. E isso é natural. E quando a gente tem essa visão, o que acontece? Tem uma frasezinha bem curtinha na Bíblia chamada assim: amar e servir. Então, amar o que se faz, servindo ao próximo. Se aquilo que eu estou colocando tem esse fluxo, eu tenho essa historinha aqui, ó.
eu começo a me conhecer de forma mais profunda, então eu começo a questionar as minhas intenções para as coisas que eu faço, e é uma conversa de mim comigo mesmo, né? E aí eu começo a direcionar as minhas vocações, as minhas habilidades para o outro, como aquilo que eu faço torna a vida do outro melhor. E isso, se eu coloco aquilo que o mundo precisa, com o que eu posso ser pago, naquilo que eu mando bem, e o que eu amo fazer, eu vivo um propósito. E se eu vivo meu propósito focado no outro, eu deixo um legado. Um legado que mesmo depois que eu vá embora desse mundo, a minha marca foi criada aqui. Os grandes heróis gregos das guerras e tudo mais, os grandes objetivos deles não eram ganhar a guerra, mas era marcar o nome deles na história, porque esse seria um legado do patrimônio que eles sempre almejavam. Tegrano, que a sua semana seja maravilhosa, que você comece a questionar qual é a carta que você quer que leia sobre a sua história. Realmente, de repente, tendo consciência disso, você começa a tomar as decisões necessárias para que essa carta realmente se torne verdadeira. Uma excelente semana a você, que Deus te abençoe, com muita saúde, muitas oportunidades e muitos desafios. Até!